explicitar o que é que vão fazer. O ouvinte Paulo Vitor Correia. Heloísa, qual foi a maior decepção que você teve nessas eleições? O que você achou de Collor fora do segundo turno também? Veja só uma coisa. O processo eleitoral propriamente dito, a minha maior decepção foi como os meus adversários políticos agiram contra mim. Isso é realmente uma coisa triste, porque eu sei que mentira repetida muitas vezes vira verdade. O publicitário, né, na época não tinha o nome publicitário nem marqueteiro, era o ministro das comunicações do Hitler, Fritz Goebbels. Ele dizia, ele que criou a máxima, né, de que mentira repetida muitas vezes vira verdade. Quando você encontra corações e mentes despreparados para entender como se fosse verdade a mentira mais horrenda que há. Mas mesmo assim, você ainda tem esperança, ainda espera de que esse tipo de comportamento nazista e fraudador da verdade não consiga contaminar as pessoas. Mas quando isso acontece, você objetivamente segue em frente à sua vida. Então, esse tipo de comportamento, isso realmente, para mim, é decepcionante. Mas, como eu tinha dito anteriormente, isso não é isso que vai obstaculizar que eu continue tendo fé em Deus e na luta do povo. Muito pelo contrário, eu volto mais uma vez, mesmo sendo repetitiva, a dizer o quanto eu agradeço a essas mulheres e homens livres que me acolheram com carinho, com respeito, muito, muito carinho e respeito. São poucos políticos que fazem o que eu faço no processo eleitoral, pouquíssimos, raros, porque é muito fácil dos políticos andar com suas, aquele monte de gente, de bando, de bandeira, e sai dando tchauzinho distante, e passa, mas ir de banca em banca nas feiras, conversando com as pessoas, aceitando a crítica fraterna, respondendo à crítica que consideramos injusta, são pouquíssimos que andam livres no meio do povo. Geralmente andam, com aquelas cheio de gente, ou de guarda-costas, ou de aquela parafernália toda, como se um cargo fosse algo maior, quando todos nós somos cinzas mesmo. Então, esse processo para mim foi triste, mas ao mesmo tempo que eu prefiro ter vivenciado essa situação extremamente perversa do que ter me vendido, do que ter me rendido diante de tudo que estava acontecendo. Então agora é seguir em frente, cuidar também um pouco da minha saúde e seguir em frente para que a gente continuar o meu mandato, de vereadora, que para mim foi algo muito importante para a minha vida, está sendo uma experiência que eu não tinha tido a oportunidade de ter. Então agora o mais importante é eu continuar com o meu trabalho, voltar a dar aula 20 horas, como eu fiz a opção de fazer justamente porque eu sou uma pessoa disciplinada, uma operária, eu entendo as coisas de forma séria, eu não entendo a política da malandragem, da safadeza, do roubo, da hipocrisia, da algazarra. Não gosto dessas coisas. A brincadeira a gente faz com as crianças, no nosso espaço doméstico, mas na política, no local de trabalho, eu acho que as coisas devem ser encaradas de forma séria. Então eu volto para a minha vida normalmente, como sempre foi. Eu sempre também tive uma vida simples, independente de ser senadora, ou de professora, ou dona de casa. Eu sempre tive uma vida muito simples, então na minha vida muda nada praticamente do que eu já vinha vivenciando. E agora é continuar o meu trabalho na Câmara e continuar dando aula. E lógico que também discutindo o que é que o partido vai fazer, apresentando a minha posição também, e pensando o futuro político ou não. Isso. Quando eu digo o não, pessoal é porque... aqui, eu perguntei a nível nacional, e aqui? O pessoal vai ficar de que lado? A mesma coisa, vai fazer plenária, eu comecei hoje de manhã com o Mário Agra e com o Padre Heraldo, que veio também, vão fazer plenárias para decidir. É evidente que vai ser feito um debate amplo, democrático, consultando
a militância e os amigos do partido, né? Porque é evidente que, no meu caso específico, eu já disse, eu não vou orientar meus eleitores, porque meus eleitores não precisam da minha orientação. Isso, mas já o disse. partido vai ter que estar de um lado ou do outro. Exatamente, ou não. Não é verdade? Ou não. Porque, então, eu acho até que tem mais possibilidade de estar. Agora, é uma decisão que eu não gostaria de antecipar, porque até parece pretensão da minha parte, meio que dar a linha do partido, quando, na verdade, isso não foi discutido ainda pelas lideranças partidárias. Então, seria pretensioso da minha parte dar publicamente na rádio a minha opinião, quando a gente não discutiu ainda nas instâncias partidárias. Agora, quem está lhe mandando um abraço fortíssimo é o filiado ao PSOL, Aderval Viana. Diga que eu mandei um abraço muito grande. Então, eu quero Mirela da Ponta Verde e Elke de Palmeira dos Índios também. Um beijo bem grande para todas e todos. Quero agradecer muito. Olha, foram tantas demonstrações de carinho. Assim, tantas coisas nas feiras que eu andei. Quando eu via, França, aqueles homens, né, nos açougues das feiras do interior, nas bancas de peixe ou de farinha, né, homens aparentemente brutos e tão lindos, sinceros, amorosos, né? E diziam assim, minha filha, você merece, ou minha filha, se você perder essa eleição, eu não acredito mais em nada. Tantas coisas lindas, né? Declarações tão lindas, amorosas. Aqueles estavam com facas verdadeiras na mão. E as facas que não apareceram, furaram a senhora pela porta. Não. Aquelas as que não apareceram, furaram as que não apareciam, as facas eu ri fiquititas. Olha, tantas coisas lindas que eu vi. Assim, pessoas simples, doentes, né? E estavam lá vendendo. Eu encontrei mulheres, né? A esposa do meu irmão faz quimioterapia. E Verinha, Isandra, tantas amigas minhas que estão vivenciando essa doença, né? Tão triste e com a qual eu me preocupo tanto e sempre me preocupei, quando senadora ou como vereadora, que são os comitês de tolerância zero para o câncer de mama e de colo uterino. Encontrar mulheres nas feiras trabalhando, 2 delas que eu encontrei numa feira, trabalhando no sol quente, sem cabelinho, fazendo uma quimioterapia. Então não é uma coisa qualquer, né? Então foram tantas demonstrações que eu encontrei pelo interior de pessoas guerreiras. Isso gratifica a gente. Mas, senadora, maravilhoso. Vereadora, o Marco Tchola, Marco Rodrigues, que esteve aqui com a minha satisfação me substituindo, ele pergunta assim, onde é que a senhora acha que errou em algum momento em sua estratégia de campanha? Olha, não teve estratégia não, mas não teve não, porque tem gente que diz bem assim, não teve estratégia não, teve a campanha. Porque tem gente que diz, mas e por que a senhora estava falando do Lula na televisão? Olha que coisa, como é a televisão. A senhora falou do Lula quando era senador. Eu falei há 6 anos atrás, o povo achava que eu estava agora na campanha falando, eu digo, meu filho. Agora, se alguém achava que eu ia para a televisão chorar, me arrepender e pedir desculpa pelo que eu falei há 6 anos atrás, quando eles estavam no mensalão, na roubalheira, tirando direitos dos trabalhadores na reforma da Previdência, desistam que eu não faço. O Marquinho, seu irmão querido, funcionário da Infraero, como muitos outros funcionários da Infraero, ficavam dizendo, Heloísa, tira o retrato aqui da placa do aeroporto, que está o seu nome na placa do aeroporto, porque foi dinheiro que você mandou. Por isso que está na placa de inauguração do aeroporto. Eu não fiz. Porque eu não me submeto a esse tipo de comportamento clientelista, demagógico, sem vergonha. Eu podia ter dito, chamado o prefeito Alexandre Toledo, chamado o prefeito de Porto de Rua, chamado muitos prefeitos com os quais, ou de São José da Tapera, que eu botei o abastecimento de água, muitos outros. Eu não me submeto a esse comportamento clientelista, demagógico, mentiroso, do legislador dizer que ele quem está botando dinheiro quando o dinheiro não é dele. Vereadora, eu já conversei com a senhora, eu já conversei com a senhora que o problema está no sistema político todo errado. Quando a senhora pode perguntar a qualquer cidadão esclarecido, ele não sabe quantos são os vereadores de Maceió, quantos são os deputados. Então começa por aí. O povo não sabe quantos são os ocupantes das cadeiras lá no parlamento. Como é que eles vão saber que aquele discurso da senhora foi há 6 anos passados? Pois é, mas não acompanham. Mas aí a gente diz e aí já não adianta, porque o outro tem, eu tenho 40 segundos de televisão, o outro tem 4 minutos, tem não sei quantas inserções, aquelas que aparecem, a gente ia uma por dia, aí não adianta não. Então, como tem problemas macro, né?
Então imagina, como é que você vai competir? O cara tá, sabe, 6 helicópteros no céu e você lá embaixo com um papelzinho entregando para os feirantes. Uma chuva de papel, enquanto que você entrega um, vem lá uma chuva de papel. Né? Os carrões plotados, a ostentação vulgar do dinheiro público roubado, o discurso mentiroso, nazista. Então o que é que você vai fazer? Vai continuar lutando, de cabeça erguida, coração feliz, consciência tranquila e pronto. Um dia mudará, mais cedo ou mais tarde, Francinha, um dia mudará. Então, é em função disso que a gente continua lutando com todas as nossas forças, para que a gente possa ajudar a construir novos e melhores caminhos para a nossa querida Alagoas e novos e melhores caminhos para o Brasil. Então, eu só tenho a agradecer. Uma pergunta que a imprensa nacional, se tiver oportunidade, vai lhe fazer. Os votos dados ao Tiririca, votos de protesto, que serviram para eleger aquele pessoal lá do Mensalão, que ensejou aquele discurso da senhora lá. O que é que a senhora acha desse negócio? Mas veja só uma coisa. Porque se for assim, então, aí eu vou dizer também que foi o poder político, porque por que é que teve o mensalão? Teve mensalão porque o governo federal auxiliou que tivesse mensalão, porque senão não tinha mensalão. Quem pagou para que os parlamentares colocassem dólar nas mas pegaram o Tiririca para eleger o povo que criou o mensalão. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, tem muitos, né, dos nossos companheiros de São Paulo que ficaram vociferando irritação por causa da eleição do Tiririca. Embora a gente saiba que tem problemas na legislação, é evidente que não é necessariamente dizer que quem tem o diploma universitário, eu estou falando isso com toda a clareza e transparência, eu sou professora da Universidade Federal de Alagoas há mais de 20 anos, há 26 anos, defendo desde a educação infantil, é por isso que eu sempre coloquei dinheiro para a educação infantil e fiz o projeto de educação infantil, até a ciência e tecnologia, passando pelo ensino superior, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, ensino profissionalizante, né, ensino superior, ensino médio. Defendo a educação, sou uma apaixonada pela educação. A educação é a demonstração concreta de como se pode, de alguma forma, pelo conhecimento, desbravar caminhos do mundo. A família que eu nasci, eu estou aqui com meu irmão que é médico. Eu sou professora da universidade e enfermeira. Né? O nosso irmão mais velho foi assassinado quando a gente era ainda criança. Numa família pobre. Minha mãe começou a estudar quando eu fui para a escola. Nosso pai morreu, eu tinha 1 mês de idade. E nós conseguimos o quê? Com trabalho, com oportunidade e com chance. Então imagina, se um menino de 6 anos de idade, desde criancinha até 6 anos de idade, que é a fase que você consegue adquirir as concepções de julgamento, se ele não está na rua sendo usado como mão de obra do crack, mula do crack, né, e tantas outras coisas, e está tendo escola, música, cultura, esporte, educação, claro que ele vai ter muito mais oportunidade. Então, a gente, mas não é só isso, porque também tem muito ladrão dos cofres públicos que estão conspirando contra os interesses do povo brasileiro e que tem diploma universitário. Tantos que têm diploma universitário e são ladrões dos cofres públicos. Hein? Do mesmo jeito que tem gente da classe média que vota em bandido para se beneficiar politicamente. E do mesmo jeito que tem o pobre favelado que mesmo não tendo nada, vota com consciência. Então, é difícil criar isso. Agora, os votos dele, eu digo sinceramente, os votos dele não podem não validar. Porque se fosse assim, tinha que arrancar e não poderia nem fazer 1.300.000 votos. Porque se o eleitor votou errado, então vai fazer o quê? Como é que se diz quando o eleitor votou errado ou não? O governo não estabelece que você faz um nível superior em 3 meses? Então, vão alfabetizá-lo para que ele tenha as condições objetivas de cumprir o que está estabelecido. Não se diz isso? O que você leva 3 anos, não se pode fazer em 3 meses? Então, o negócio da alfabetização também. Talvez eu não tenha me feito entender. Não, eu entendi o que você disse. A pessoa votou nele, a maioria que votou para protestar. Elegeu outro. Ou seja, acabou inutilizando o protesto. Aí não sabia que aquele protesto era inócuo, porque ele estava protestando para eleger um bandido. Deixa eu dizer a você, você se lembra da polêmica que foi criada, inclusive dentro do meu partido, quando eu falei sobre a legislação eleitoral. Tá troncha. Se lembra que eu falei sobre a legislação eleitoral, que não é justo que outros se elejam com o voto de alguém que foi mais votado? Por isso que é a lista de votação. E não a medíocre matemática eleitoralista que une alhos com bugalhos.